Deputado estadual Gabriel Souza, primeiramente, então, seja bem-vindo à TV Ijuí. Eu que agradeço a presença, que me oportunizaram estar aqui com vocês. Deputado, hoje, o assunto do dia é o afastamento, do Eduardo Cunha, que é do seu partido. Então, eu não posso, não iniciar a nossa conversa te questionando sobre o nosso cenário, da política nível nacional. Como vês, deputado, salientando então o afastamento do Eduardo Cunha? Bom, eu comemoro o afastamento do Eduardo Cunha, independentemente da sigla que ele é afiliado, né? Porque os partidos, eles são compostos por seres humanos que existem dos mais diversos tipos, entre eles os honestos, os desonestos e os Eduardos Cunhas da vida, né? Então eu comemoro, acredito que isso é importante para a democracia brasileira, não é? O presidente do parlamento não pode ser desmoralizado do jeito que estava sendo o deputado Eduardo Cunha, e acredito que o STF não tem que se afastar liminarmente apenas, tem que afastar definitivamente, não é? Para que a gente possa ter de fato um respeito pelo parlamento brasileiro. E por que isso? Porque o parlamento representa a população, não é? Então não podemos ter como representante da população, mesmo que tenha sido eleito pela própria, um cidadão que não tem moral para comandar a maior casa legislativa do país. Em segundo lugar, acredito que isso também é um processo que está acontecendo no Brasil, que participa desse processo o impeachment da presidente da República, né? A Dilma, semana que vem, provavelmente estará afastada da presidência pelo Senado Federal, e aí nós inauguraremos um novo momento, né? Que é o momento em que assumirá o vice-presidente Michel Temer, na condição, com o compromisso, aliás, de fazer um governo que deixe a Lava Jato acontecer com mais força, com mais liberdade ainda, e que traga para dentro do governo esses preceitos que a população está exigindo da classe política, de ética, de honestidade, principalmente que tire o Brasil dessa crise absurda que se meteu, que colocou 11 milhões de pessoas no desemprego nas nossas ruas, né? Deputado, então, falando nessa situação, do nosso país, principalmente da crise, que é impossível não falarmos da crise. És um deputado jovem, um político jovem, e as pessoas, tendem a acreditar muito, no jovem, na política. Nos últimos dias e nos últimos meses, na verdade, muitos jovens foram às ruas, tanto contra e também a favor, a presidente Dilma Rousseff. Ergueram bandeiras e realmente lutaram. Muitos dizem que há muito tempo não se via algo assim, na política. Tantas pessoas realmente abraçando e acreditando em um Brasil melhor. Como vês, assim, deputado, realmente acredita que agora haverá uma mudança real na nossa política? Olha, eu acredito que mudou muito e mudou para melhor. Mudou no sentido de acabar o sentimento que as pessoas tinham, com razão, de que não se punia crimes de colarinho branco, né? Então isso já deu, o STF, a Polícia Federal, o Ministério Público, a própria classe política deram uma demonstração de que não é mais assim, né? O cidadão que cometer crimes, independentemente do cargo que ocupa, do partido que é filiado, do número de votos que conquistou, ele está sujeito à legislação brasileira. Tanto é verdade que a presidente Dilma, que é a maior mandatária do país, reeleita com 54 milhões de votos, está sendo impeachmentada porque cometeu o crime de responsabilidade. Agora, esse processo é um processo constante, permanente, ele não pode parar por aí, né? Por quê? Porque, como eu falei, os partidos e a classe política é composta por seres humanos, e seres humanos têm seus defeitos, né? Tem desvio de caráter, de personalidade, tem más intenções, né? Assim como também tem bons caráteres, boas personalidades e boas intenções. Nós temos que dividir o joio do trigo, e essa tarefa é da população. Na hora do voto, é a hora da população dizer qual dos candidatos que será o seu representante, e a partir daí depurar a política. Porque note o seguinte, o político ele não surgiu de Júpiter ou de Marte, ele é da sociedade, né? Ele é da sociedade, ele foi eleito entre os seus iguais da sociedade. Então o Eduardo Cunha foi eleito por milhares de cariocas, né, que acreditaram que ele seria o seu representante. Bem, vamos supor que esses eleitores tenham se decepcionado com o Eduardo Cunha. Pois bem, então se casse o Eduardo Cunha, se afaste ele, assim como se afaste a Dilma, se afasta os políticos em geral que estão desapontando
as suas representações populares. Mas espero que isso sirva de lição para que nas próximas eleições a população não cometa novamente erros já conhecidos. Porque, por exemplo, o deputado Paulo Maluf, ele está no parlamento brasileiro há décadas, né? Sempre reeleito, e sempre com notícias novas, de novos crimes, de novas irregularidades, né? Procurado até poucos dias atrás pela Interpol, né? O que mancha a credibilidade da política brasileira. Então eu acredito que esse momento serve para duas coisas. Primeiro, para mostrar que não há impunidade do jeito que nós achávamos, isso é muito bom, e também serve para a gente fazer uma autorreflexão, nós, a sociedade, eu me incluo, porque sou cidadão, além de parlamentar, para que a gente possa fazer essa reflexão e entender que é importante, né, que o nosso voto tem importância, que o nosso voto tem um poder muito grande e que é através do nosso voto que a gente vai melhorar a política. Na verdade, os nossos governantes são o reflexo, né? Bem como falaste, nós colocamos todos, né? As pessoas votam e eu escolho aquela pessoa para me representar, né? Então, na verdade, falta uma educação política, talvez até mesmo nas escolas, deputado. Eu acho que é uma questão de cultura, né? Tu sabe que corrupção, ela começa nas pequenas coisas, pequenos delitos. É tirar vantagem no dia a dia, né? É colar na prova, andar acima da velocidade permitida, tentar levar vantagem sobre alguém, né? Então isso é corrupção, isso é o desvio de caráter, o desvio de comportamento que não está de acordo com as regras estabelecidas pela sociedade, através das suas leis, regras, etc. No momento em que isso vai passando adiante, chega em Brasília num nível proporcional ao tamanho do que é a capital federal. E acaba que tu vê esses escândalos, né? Que quase quebraram a Petrobras de tanto que roubaram. São 19 bilhões de reais desviados só da Petrobras, que era uma das maiores empresas do mundo e hoje sofre com uma crise sem precedentes na sua credibilidade internacional. Ora, se nós temos esse problema no país, pode-se entender, como tu falaste, que é uma questão de cultura também, das pessoas compreenderem a importância de escolherem melhor seus representantes e de praticarem aquilo que pregam, né? Que é fazer com que as nossas regras e leis sejam respeitadas no dia a dia, começando por nós mesmos, cada um de nós fazendo o correto nas nossas vidas. Tenho certeza que o Brasil pode melhorar dessa forma. Deputado, agora falando então no nosso estado, né? Quando falamos no governo estadual, tu és das principais vozes que vem em defesa, né, ao nosso governador José Ivo Sartori. Primeiramente, por que, deputado, e também como vês até o momento, né, o trabalho que José Ivo Sartori vem realizando? Bom, eu sou líder da bancada do PMDB na Assembleia, né? Estou líder da bancada e tenho algumas responsabilidades por ser líder da segunda maior bancada da casa, né? Bancada do partido do governador, né? Então, de fato, é uma responsabilidade muito grande, por isso que às vezes a gente fala mais, não é? Defende mais, opina mais, porque esse é um dos papéis da liderança da bancada. Segundo lugar, o Rio Grande do Sul é um estado que aumentou de tamanho no que tange ao tamanho da máquina pública. Porém, ele não aumentou onde deveria aumentar. Por exemplo, hoje nós temos 75,5% de todo o dinheiro que é arrecadado dos impostos que as pessoas pagam são destinados à folha de pagamento. A cada R$100 que o senhor e a senhora paga de imposto, 75,5% vai para a folha de pagamento de servidores ativos e inativos dos 3 poderes. Pergunto, num estado que gasta tanto em folha de pagamento, não deveria estar lotado de policiais militares, policiais civis, professores e outros servidores das áreas que a população precisa da presença do Estado? Sim, deveria. Deveríamos ter uma tropa da Polícia Militar com muito mais homens do que o mínimo necessário, né? Porém, não acontece isso. Acontece o contrário. Paradoxalmente, o Estado que gasta 75% do seu recurso com servidores tem falta de policiais militares, falta de policiais civis, falta de professores, falta de servidores nas áreas que a população precisa. Bom, então se falta nesses lugares que a população precisa, mas gasta-se muito em folha de pagamento, me parece que em algum lugar está sobrando. E me parece que nesses lugares que está sobrando, não são exatamente os lugares que a população precisa da presença do Estado. Então é por isso que tu tem que discutir a diminuição do tamanho do Estado, para que o Estado se concentre naquilo que é sua função, aquilo que é a função que as pessoas precisam do Estado.
sempre que tu enxergar um órgão público, eu sugiro uma reflexão. Pergunta para si mesmo se o senhor, a senhora, ou a pessoa que mais precisa, as pessoas mais necessitadas, são beneficiadas com a existência daquele órgão público. Aí nós vamos começar a ver que, de repente, tem órgãos públicos, estatais, companhias, fundações, talvez até secretarias, que poderiam não existir, que poderiam ser passadas para a iniciativa privada, que poderiam ser incorporadas em outras funções do próprio Estado. Para quê? Para que os recursos do Estado fossem para as áreas que nós mais precisamos, como, por exemplo, segurança, saúde, educação e infraestrutura. Hoje o Rio Grande do Sul está enfrentando uma situação de que gasta mais do que a sua arrecadação. E gasta mal, gasta de maneira não produtiva para a população. Eu não digo isso apenas porque eu acredito nisso, eu digo isso porque eu vejo com meus próprios olhos. Eu vejo as pessoas reclamando para mim da falta de segurança, da falta de saúde, da falta de educação, de rodovias esburacadas, né? Eu estou lá na Assembleia e terei que votar na terça-feira que vem o projeto das concessões de rodovias. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro nem para manter a malha rodoviária estadual. As estradas estão esburacadas. Muito menos tem dinheiro para duplicar rodovias, para fazer terceira pista, para fazer viaduto, elevada. Então o Estado que está desse jeito precisa de medidas enérgicas. E é por isso que o governador Sartori tem feito medidas importantes, necessárias e que muitas vezes de fato são antipáticas. Mas são medidas que, se não forem feitas agora, podem levar o Rio Grande do Sul a um problema de insolvência, porque vai chegar um ponto que o Rio Grande do Sul não vai ter dinheiro nem para fazer o mínimo do mínimo do mínimo. E estamos chegando perto disso, portanto, é importante fazer ajuste fiscal, diminuir o tamanho do Estado e concentrar os recursos do Rio Grande do Sul, que o contribuinte paga através dos seus impostos, naquilo que o contribuinte mais precisa do Estado. Na minha opinião, segurança, saúde, educação e infraestrutura. Deputado, és médico veterinário também, né? E quem te acompanha sabe da luta, do trabalho que realizas, né, em defesa aos animais. Gostaria que falasse para nós sobre o projeto Consolidação do Direito dos Animais no Rio Grande do Sul. No que consiste o projeto? Esse é um projeto de lei que eu sou autor de vários projetos de lei sobre defesa dos animais, né? Um deles fala sobre regulamentação do uso de veículos de tração animal, as carroças, no meio urbano. Outro fala sobre regulamentação do uso de fogos de artifício, que protege animais e seres humanos. Outro fala sobre uma política, criação de uma política sobre controle de animais de rua, de população de animais de rua, castração, guarda responsável, combate aos maus tratos, etc. E esse projeto que tu falaste, que está em tramitação na CCJ e deverá ser votado nos próximos dias, ele é um projeto que reúne 14 leis estaduais já aprovadas, sancionadas, por governadores anteriores ao Sartori e que estão sem regulamentação. Então, por exemplo, uma lei que obriga a microchipagem de animais domésticos, que o poder público providencia microchipagem. Por que é importante? Porque quando tu vê um animal abandonado na rua, para te responsabilizar quem o abandonou, tu tens que saber quem era o proprietário daquele animal. E a microchipagem vai resolver esse problema. Microchip são do tamanho de um grão de arroz, com material biocompatível, a preços muito baratos, menos de R$10 a unidade, e que são injetados no tecido subcutâneo do animal sem dor nenhuma para o cão ou para o gato, e ele vai estar identificado de acordo com o seu proprietário. Esses projetos são maravilhosos, eles não estão regulamentados, né? E o que é a regulamentação? É um simples decreto do governador do Estado, ou do Poder Executivo, dizendo como que vai funcionar no detalhe a legislação aprovada na Assembleia. Esses decretos não foram editados porque se passou muito tempo, se desatualizou algumas legislações, são 14 leis, né? Então nossa ideia é fazer uma compilação dessas leis, dessas 14, numa única legislação, que chama-se Consolidação dos Direitos dos Animais, e a partir dessa consolidação, facilitando, portanto, a pesquisa da legislação aos cidadãos e também facilitando a regulamentação dessas leis por parte do Poder Executivo, de maneira que nós vamos ter maior proteção aos animais. Na condição de médico veterinário, eu atendo seguidamente animais em condições de maus tratos. Nas minhas redes sociais tem fotografias desses fatos. Levei uma fotografia ao plenário da Assembleia de um animal maltratado, que perdeu um olho direito inteiro, a partir de um maltrato ocasionado por um ser humano, que não pode nem ser chamado de ser humano, né, em virtude do que fez. E tenho certeza que são leis que vêm ao encontro da defesa dos animais e também da proteção da saúde humana. Agradeço, então, deputado, né, pela entrevista, por passar essas informações, então, aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.